Estende a sua mão para cá, vamos abençoar o pastor Osias. Senhor Jesus, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome, Senhor, pela vida do teu servo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, manifesta a tua glória através da vida dele, Senhor. Pai, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor colocou no coração dele, Senhor, o seu Santo Espírito derrame por esse altar, Senhor, que venha encontrar cada coração aqui, Pai. Nós nos submetemos ao teu Santo Espírito, Pai, e te pedimos, nos conduza, Pai, em nome de Jesus. Repreendemos, Pai, tudo aquilo que tem vindo contra a vida do teu servo, Senhor, que vem contra a família dele, Pai, em nome de Jesus. Cobre a casa dele, cobre a vida dele com teu sangue precioso, Senhor. Livra de todo mal, Senhor, conceda saúde a ele, a sua esposa, Senhor, a sua família, Pai, em nome de Jesus. Proteja, Senhor, sua fonte de renda, Pai. Conduza ele sempre debaixo da tua vontade, Pai. Que os teus caminhos sejam os caminhos dele, Pai. Nós te louvamos e glorificamos pela vida do teu servo. Agradecemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a vida de cada um. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio 8. É o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio 8, a partir do versículo 1. É o último livro do Pentateuco. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Cuideis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele também te humilhou e te deixou passar fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Maravilhoso Deus, entregamos essa palavra diante de Ti. Pedimos, Senhor Deus, Senhor, dê privilégio ao Teu servo, de ser simplesmente um canal da Tua vontade. Que todo eu, todo intelecto caia por terra, e que simplesmente a Tua vontade se faça presente. Abra os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir muito além daquilo que se apresenta. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, algum de nós aqui nasceu adulto? Todos nós passamos e temos as nossas fases. Você pega uma criança, ela é totalmente dependente. Banho, comida, saber se nós estamos com fome ou não. Seu pai que fica olhando, opa, tem uma cólica, ó, tá com fome. Vai crescendo, aí tem a chupeta, ou o leite materno, ou a mamadeira. Cresce mais um pouquinho, nós damos um alimento mais sólido, uma maçã, uma banana. Depois introduz um alimento mais consistente e vai passando as fases. Nós ensinamos, primeiro nós limpamos ele nas suas necessidades, começamos a ensinar a ir ao banheiro, passa-se um tempo a se limpar, a tomar banho sozinho, nós damos comida na boca, depois nós ensinamos a comer sozinho, e assim vai. Aí cresce adolescente, aquela fase que eu sou muito jovem para determinadas coisas, mas eu sou adulto para outras coisas. Aí dá aquela dúvida, e agora?
Como é que é isso? Mas para isso aqui eu sou criança e para isso aqui eu sou adulto. Depois cresce, vai para a mocidade, onde acha que conhece tudo, onde sabe tudo. Eu agora eu sei, vocês é velho. Eu até falo, eu não nasci com 40, com 60 anos. Eu já tive a idade. Então nós sabemos tudo o que aconteceu. Depois você é adulto, vai amadurecendo. Pouca gente não, mas quem gostaria de ter 20 anos, quem tem mais de 40, mas com a experiência que tem hoje? Acho que a maioria de nós. Mas tem um problema. Nós só temos essa experiência porque vivemos esse tempo todo. Não tem como eu com 20 anos, 30 anos, ter uma experiência de alguém de 60. Porque já se passou muita coisa, já viveu muita coisa. Aí é difícil. Como é que eu vou viver alguma coisa, eu ter uma experiência daquilo que eu nunca vivi? Eu não sei como é que é. Eu estudo, eu me aprofundo. E aí, aqui o texto me leva a quando o povo de Israel passa 40 anos, na hora de chegar à terra prometida. Chama Moisés, Moisés fala, olha, lembra do tempo que vocês passaram no deserto. Esse tempo foi proveitoso. E hoje, quem vê muito internet, você vê, eu nunca vi tanto mestre em teologia como tem hoje. Eu nunca vi tanta gente agnóstica, outros que não acreditam em Deus, e começar a interpretar a Bíblia. Eu vi 2 ex-pastores que hoje se revoltaram, dizem que são ateus, vão para a porta das igrejas para desafiar, trazendo textos mais delicados, querendo provar que Deus não existe, que Deus é confuso, que uma hora ele falou algo, na outra hora ele mudou de ideia. Que Deus é esse? Que Deus que castiga? Que Deus que faz isso? Que Deus que faz aquilo? Eles falam coisa que eu, mesmo querendo, o que eu falar, reproduzir, eu não tenho coragem. Porque a Bíblia fala que o diabo, ele teme e treme. E esse pessoal não. Eles falam coisas absurdas. Aí você vai, irmão, alguém já viu Israel no mapa? Que tamanho que ele é? Mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe. Agora você imagine Sergipe dominando, ou a América do Sul toda tendo medo de Sergipe. Mas como? Um negócio de tamanim daquele tamanho. Mesmo aqueles céticos não entender que tem alguma coisa diferente, tem. Por que o povo não ataca Israel tudo de uma vez? Você vê essa guerra de hoje, aí você vê lá o Irã mandando um bocado de mísseis. Aí tem o Iron Dome, o Iron Beam na defesa de Israel. Beleza, mas eles têm um limite. Se sobrecarregar, eles não têm tempo de fazer a defesa. Então por que todos ali não atacam ao mesmo tempo para saturar as defesas? Existe alguma coisa que segura. Existe algo mais poderoso que retém. Não é medo dos Estados Unidos. Outra coisa, as pessoas perguntam, por que Deus escolheu Israel? Imagine escolher, no princípio, os Estados Unidos, maior nação do mundo, o exército mais poderoso, estaria fazendo alguma vantagem? Nenhuma. Aí você vê, o pessoal mais rico do mundo é judeu, as maiores empresas do mundo é judeu. Os maiores ganhadores do prêmio Nobel é judeu. Alguma coisa tem nisso.
Então vamos lá. O que Deus fez com Israel? Vai lá no começo. Moisés nasce e é colocado, né? Cresceu aonde? No Egito. Ele foi doutrinado, ele era um camarada que tinha cultura, tinha conhecimento, estudou. Aí, irmão, o que acontece? Deus chama ele e fala: olha, você vai libertar Israel. Quem era Israel nessa época? Um bando de pessoas. Não era um povo. Escravo. Sem nenhuma mentalidade de guerra. Um povo, um povinho. Deus se revela e começa. Primeira coisa, irmão, Deus também é pedagogo. Ele tem uma didática maravilhosa. Como que ele começa? Ele começa com as 10 pragas. Cada praga era um deus egípcio. E na época, no contexto, o povo não tinha aquela mentalidade de um Deus único, um Deus criador. Eles achavam que o povo que era submetido ao outro, o outro era vencido, porque aquele Deus era maior do que o dele. E Deus começa, as rãs, piolho, o rio Nilo, tudo era considerado Deus. Ra, que é o sol, e entre outros. Você vai ver que tem uma escultura que tem um formato de homem e uma cabeça de sapo. Era tudo Deus dele. E Deus veio mostrando para o povo: olha, eu sou superior, eu domino as rãs, eu domino o Nilo, eu domino a claridade, a escuridão. E ele foi colocando na mente de cada um daquele que ele era superior. Então, quando eles saem do Egito, ele já sabe, o Deus que eu sigo, o Deus de Israel, é mais forte do que eles. Mas a mentalidade daquele povo era uma mentalidade o quê? De escravo. E a pessoa, quando tem aquela síndrome de inferioridade, é complicado. Ela pode ser inteligente, ela pode ser capaz, mas sempre acha que o outro é melhor. Ela sempre acha que eu não consigo. Fulano consegue, mas eu, às vezes a pessoa tem mais conhecimento, mas ela colocou aquilo como impossível. E Deus vai tratando, leva eles para o deserto. Irmão, Deus é tão maravilhoso. Irmão, coloca aí para mim, Levítico 15. Do 15 ao 24, ao 27, você vai ver que Deus começa a falar com o pessoal de leis. Tem alguns estudiosos que é 630, outros 620, mas a maioria dizem que é 613 leis que existem no Velho Testamento e que o judeu segue. Só que tem leis sacrificial, leis civis e leis morais. A lei moral, ela não muda. A sacrificial pode mudar. Nesse texto aqui, você vai ver que Deus está ensinando ao povo a lavar as suas roupas e tomar banho. Por quê? Será que eles faziam isso? Há uma necessidade, Deus cuida das mínimas coisas. Você vai, você lava as suas roupas e vocês tomam banho. É porque o texto é comprido. Aí quando você vem para Deuteronômio 23, de 12 a 13, vai falar sobre o quê? Irmão, a Bíblia fala de tudo. Eles levavam, entre aspas, uma pazinha para fazer as suas necessidades. Eles tinham que sair do arraial, cavar um buraco, fazer as suas necessidades e tapar. Para quê? Para não trazer doença para aquele lugar. Leis higiênicas, leis de saúde. Aí você vai para Levítico 14, 8 e 9,
que fala sobre uma lei de saúde. Quando alguém estava com alguma enfermidade, tinha a tal da quarentena. Eles saíam, tinham que ficar isolados por um tempo, para depois voltar. Olha Deus aí tratando da higiene, Deus tratando da saúde. Ele começou a ordenar o povo, para que aquele bando de pessoas virasse um povo de verdade. E vai continuando. E o povo foi crescendo, Deus se manifestando. Precisava de carne, você vê as cordonizes. Precisava de água, colocava. Mas qual era a intenção de Deus com aqueles 40 anos no deserto? Ensinar ao povo diretrizes, organização, para que eles pudessem ser realmente um povo. Quando passa os 40 anos para eles adentrar a terra prometida, eles já tinham um exército, já eram pessoas que lutavam, já eram pessoas que tinham uma outra mentalidade. Porque os 40 anos no deserto, eles foram moldados, eles foram testados, eles foram doutrinados, eles foram organizados. Você vai ver na visita de Jetro, quando chega para Moisés e fala: Moisés, você vai morrer. Tinha uma fila de pessoas e todo mundo consultando a Moisés. O que acontecia? A fila não acabava nunca, Moisés estava cansado, aí ele chega e fala assim: Moisés, vamos organizar isso aqui. Você pega chefe de 5, chefe de 10, chefe de 100, esse aqui toma conta de 5, se ele não conseguir, ele tem um chefe. Esse aqui toma conta de 10, se ele não conseguir, ele tem. Foi organizando o povo, para que eles realmente pudessem ser uma nação. Quando passa os 40 anos, eles são totalmente diferentes daquele pessoal que saiu. É uma outra geração, com outra mentalidade, com outro foco. Eu vou conseguir. Porque no começo, quando eles eram totalmente dependentes, tinha uma coluna de fogo durante a noite, tinha uma nuvem durante o dia, Deus fazia as cordonizes, Deus trazia o maná. Por quê? Eles iam plantar onde? Não tinha lugar deles plantarem. Mas agora, na terra prometida, eles tinham que plantar, eles tinham que se organizar. Tem coisas que é tempo, é determinado. Eles vão andar agora com a pazinha ainda, para fazer as suas necessidades fora do... Não precisa, então aquilo ali passou. Eu não vou usar mais. Não é que Deus mudou de ideia, é que houve um aperfeiçoamento, houve um crescimento, que naquele momento eu precisava, agora eu não preciso mais. Não podia comer determinados alimentos, agora você imagina, aquele calor do deserto, você comer algumas comidas rançosas, pesadas, ia trazer o quê? Diarreia, ia trazer doença. Então foi proibido algumas situações. Aquilo que ele não revogou, continua. Agora, lei moral, ele revogou alguma? Não matar, não roubar, não adulterar, não foi. Aí você vê hoje, eu escutei uma que parecia piada. Vocês sabiam que Eva foi a primeira mulher trans? Eu olhei aquilo e falei: ué, que troço é esse? Aí eu, quando vem um negócio assim, eu quero escutar para saber de onde que vem essas interpretações. Aí o cara fala o seguinte, que Eva foi tirada da costela de Adão. Então, se ela foi tirada da costela de Adão, ela tinha o DNA de Adão, então ela tem um DNA de homem. Por isso que ela se... Gente, o negócio é tão ridículo que você chega e fala assim: meu Deus, que troço é esse? E é umas interpretações meio doida. O pecado de Eva não foi comer do fruto proibido, ela teve relação com a serpente. É esse que é o pecado original. E gente pregando em lugares, e você fica: é isso mesmo que eu estou escutando?
É isso mesmo que eu estou ouvindo? Irmão, Deus não faz nada por fazer. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus, Ele é organizado. Deus não gosta de bagunça. Se eu estou passando por algo, vamos tirar uma lição. Nós podemos tirar lição até daquilo que é errado. Por quê? Eu vou saber que eu não devo fazer isso. Deus, quando pega o pessoal de Israel, eu acho muito interessante, que por que não, na primeira praga, Deus pegou e não tirou o povo? Se Ele tira na primeira praga, ia continuar do mesmo jeito. O medo dos outros deuses. Se eles não passassem 40 anos no deserto, como que eles iam chegar na terra prometida? Eles iam guerrear de que jeito, se todo mundo não sabia nada? Então, quando eu e você estivermos passando por alguma situação, vamos tirar uma lição, porque futuramente aquilo vai fazer falta, aquilo vai entender. Quando eu estudava, um dos pastores chegou e falou assim: gente, eu tenho 40 anos que eu leio a Bíblia, eu estou aprendendo a abrir a Bíblia agora. Aí a gente até brincava: poxa, se o velho está aprendendo a abrir a Bíblia agora, imagine a gente. Aí falou: porque isso é dinâmico, vocês é igual um médico, o médico não para de trabalhar nunca, de estudar nunca, ele sempre tem que estar se aperfeiçoando. E vocês a mesma coisa, que a palavra de Deus é dinâmica, ela é viva, ela é sempre, você está aprendendo, sempre uma coisa, ninguém sabe tudo. Hoje eu sei uma coisa, amanhã eu sei outra. Cada um de nós tem um problema, ou uma fraqueza. Irmão, Deus não vai me tratar nunca em beber, em fumar. Que Deus de garoto, eu nunca bebi, eu nunca fumei, já andei em lugar complicado. Rapaz, não é só você não, eu nasci em São João de Meriti, nasci no morro, andei com muita gente lá, que eu tenho uma foto de futebol, que deve ter 2 ou 3 vivos. Um virou policial, o outro virou comando vermelho, o outro subiu. Cada um foi para um canto. E eu fui criado ali. Nunca bebi, nunca fumei. Sei o gosto que a tal da cerveja tem? Falei, sei. Minha mãe fala, desculpa a expressão, fala que era mijo de égua. Mas ela nunca tomou, eu não sei o que é isso. Já botei na boca, eu cuspia, porque eu não conseguia. Falei, como que alguém consegue beber um negócio desse? Aí uma vez fui trabalhar com meu primo, que era chique, vou te levar para um canto, me deram uma bebida lá, que isso aqui é coisa chique. Coloquei na boca, eu cuspi longe, eles me olhavam, eu não tenho problema. Agora, existe pessoas que têm uma fraqueza por bebida, só de cheirar já fica. Quer evitar problema? Se você tem fraqueza por bebida, não fica perto de quem bebe. Se você tem fraqueza por fumar, não fica perto de quem fuma. Fugir da aparência do mal. Agora, eu vou dar um de crentão, de bonzão. Eu tenho fraqueza por bebida e vou lá visitar uns colegas que estão bebendo. Isso é dar sopa para o azar. Irmão, Deus, isso aqui não é regra, mas normalmente, quando eu e você passamos por alguma situação, seja de saúde, seja financeira, familiar, de separação de alguma coisa, você já notou que você tem uma facilidade maior de entender o outro? Porque você já passou aquilo. Eu acho muito interessante quando você vai a algum velório,
Ah, meus pêsames, eu sei a dor que você está sentindo. Irmão, só sabe quem passou. Só sabe a dor da perda quem perdeu. A dor de perder uma mãe, ou um pai, ou um irmão, é só quem passou. Eu não sei falar palavras bonitas, eu fico quieto. Uma pessoa que tem uma determinada fraqueza, por exemplo, é muito fácil para mim chegar para alguém e falar assim: ah, rapaz, eu não consigo vencer a bebida. Eu falei: ah, para de palhaçada, rapaz, é só não beber. Porque para mim, que diferença faz? Mas se eu me colocar no lugar dele e saber que aquilo é uma dependência, que aquilo é uma fraqueza, eu já não vou criticar tanto. Uma pessoa que está brigando, perdoar. Irmão, eu tinha uma dificuldade de perdoar. Nossa, Deus. E eu já ensinava os outros e eu era difícil. A minha família brinca que é filho de Onofre. Filho de Onofre é fogo. A gente não podia dar o primeiro tapa. De jeito nenhum. Mas se levasse um tapa, eu podia ir às forras. Então a gente era criado desse jeito. Você jamais dá um tapa em alguém. Mas se me der um tapa, pode dar 2. Essa era a criação. Eu levei 2 anos para me vingar de uma pessoa. E o pior, ela falou mal do meu irmão, nem foi de mim. Eu olhei para a cara dela, falei: deixa comigo. Passou um tempo, quando ela chegou lá, eu desci o burrai na véia. Uma tia minha, irmã do meu pai. Ah, a véia foi lá em casa fazer queixa. O seu filho fez isso e isso comigo. Foi logo mexer com o velho Onofre. O velho Onofre olhou para a cara dela e falou assim: sua linguaruda, é porque você tem uma língua muito grande. Mas eu falei do irmão dele. Você falou do irmão dele, falou dele. Some daqui. Aí pior ainda, foi falar com meu pai, aquele que me ensinou a fazer aquilo. Hoje, se alguém pisa no meu pé, eu peço desculpa. Houve um aprendizado. Às vezes nós passamos por algumas situações que eu olho para um lado, olho para o outro, não vejo saída. Como fazer isso? Irmão, eu tinha um orgulho muito grande de dizer que eu nunca tinha sido mandado embora de uma empresa. Quando estava me enchendo muita paciência assim, eu tchau. Ah, mas, tchau, eu já tenho outro. Tchau, já tenho outro. Ah, mas eu te ofereço mais, não quero. Encheu muito a minha paciência. E aquilo foi. Irmão, passei um desemprego de 2 anos. Olhava para um lado, olhava para o outro. Falei: que isso? Eu ia nas entrevistas, eu achava que eu era o melhor, mas não conseguia. Era cada coisa que do arco da véia. Até você aprender aquela situação. Se hoje você está passando por algo, tira uma lição. O que Deus está querendo falar? Quando eu fiz seminário na Peniel, que era um local o trabalho deles, tinham fazendas para trabalhar com viciado em droga, em alcoolismo, e tinham várias fazendas no Brasil, fora, então o ministério deles era esse. Aí teve uma palestra de um missionário, e a gente ali, né, todo mundo novo, naquela expectativa, e ele falou uma coisa que naquele momento para a gente foi assim, esquisito. Irmão, aprenda a reconhecer a sua fraqueza. Aí, é esquisito você ouvir isso aqui de um líder? Aí ele falou assim: eu não sei lidar com dinheiro. Eu me enrolo. Se tem alguém, passou uma necessidade ali, se eu tiver o dinheiro de fazer compra, eu dou. Se tiver que fazer, eu gasto. Eu não vejo, eu não tenho domínio. O que eu fiz? Eu passei a responsabilidade para minha esposa.
Eu só saio com o dinheiro para me comer alguma coisa, para sair, mas o dia a dia é ela que faz, porque eu não sei lidar com dinheiro. Então ele evita algumas situações complicadas. Ele não sabe lidar. Ele gasta além das suas necessidades. Então, irmão, quando Deus tira o povo de Israel e passa no Egito, passa o deserto, o que ele faz? Ele se revela, ele organiza o povo, ele dá diretriz ao povo, o povo tem experiência com ele, vê milagres, para quê? Para adentrar a terra prometida. O que eu posso tirar de lição disso? Deuteronômio 8, que nós lemos, 2 e 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, por estes 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber que estava no teu coração, se haverias de guardar os seus mandamentos ou não. Este versículo nos mostra as dificuldades nos ajuda a reconhecer a nossa necessidade de contar com Deus. Ali foi provado. Eu e você também somos levados muitas vezes ao deserto. Agora, irmão, deserto não é moradia. Deserto é passagem. Você conhece uma pessoa hoje, estou passando pelo deserto. Daqui a 5 anos estou passando pelo deserto. Daqui a 10 anos estou passando pelo deserto. Ela já está morando. Tudo está ruim. Nada melhora. Não aprendeu nada. Irmão, eu tenho uma brincadeira, netinha, hoje que às vezes eu brinco de uma vez ou outra, até o diácono Alexandre gosta. As pessoas me perguntavam, como é que você vai? Eu falei, não vai como eu quero, mas melhor do que eu mereço. E eu brincava com todo mundo, até que um dia, uma pessoa me parou, a gente estava conversando, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Por que você fala sempre isso quando você me encontra? Eu falei, não vai como eu quero, que eu quero tanta coisa, mas eu sei que eu não mereço nada. E Deus me dá muito mais do que eu mereço. É isso? Eu falei, é. Por que você está me perguntando? Não, porque eu achava que você falava para mim, você estava me dando indireta. Eu falei, caramba, o que eu fiz? Por que ele falou isso? Porque toda vez que eu perguntava a ele, e aí, como é que você vai? Tá difícil. Os negócios, tá horrível. E em casa, nossa, as crianças estão dando complicação. A mulher, nada estava bom para ele. Não tinha um dia que você chegasse para ele e perguntasse como que ele estava, que pelo menos falasse tudo bem, mesmo que fosse mentira. Sempre está ruim. Nada prestava. Então ele achava que porque eu falava que eu estava melhor do que eu mereço, eu estava dando uma futucada nele. Ele já estava na defensiva, porque só reclama. Nada está bom. Nada continua. O que eu aprendo também? Quando eu vejo em Salmo 119, 67, antes de te afligir, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. A aflição muitas vezes nos leva a buscar a verdade divina e nos aproximar do Senhor. O salmista, quando fala que ele andava angustiado, o que ele faz? Ele busca. Irmão, eu costumo falar uma coisa, que Deus é tão bom, mas Ele gosta tanto de mim e de você, que Ele permite que a gente passe alguns apertos, sabe para quê? Para a gente se aproximar dEle. Porque quando está tudo bom, nós temos a tendência a nos acomodar. Eu estou com um bom emprego, eu estou com um bom carro, eu estou com dinheiro. Tá bom, vou na igreja. Aí eu vou. Passa um aperto para você ver.
é um tal de jejum, eu quero subir para monte, não é isso? Aí Deus está com saudade de você. Ele fala assim, deixa eu passar um apertozinho para ele se aproximar, tem tanto tempo que eu não vejo, tem tanto tempo que ele não aparece aqui, tem tanto tempo que ele não me busca, deixa eu passar um apertozinho. Tem hora que a gente pede, irmão, não recebe, por quê? Deus sabe por que Ele não te dá determinadas coisas. Desculpa. Conheci um rapaz que ele fala, não é testemunho meu, tá? É de uma pessoa conhecida. Ele chegou para mim e falou, olha, muitas vezes você está pedindo algo, não é errado, mas Deus não te dá porque Ele sabe que aquilo vai fazer mal para você. Aí eu falei, mas como? Ele falava, meu sonho era um sítio. Eu pedia a Deus e não conseguia, eu queria o sítio, eu queria, e orava, aí pedia a Deus, que era o meu sonho. Consegui o sítio. Aí ele saía na sexta-feira à noite, passava o sábado, e sábado de noite ele ia para a escola dominical, para aquilo. Com o passar do tempo, ele falou assim, mas vou ter que acordar domingo cedo para ir para casa, vou dormir aqui, já acordo no sítio, já vou direto, já não, tá bom. Depois, aquilo de acordar no sítio para ir, já estava ficando pesado, eu vou depois do almoço. Depois, ele já estava indo de tarde, mas eu vou na quarta-feira, hoje é domingo, deixa eu curtir o meu sítio. Isso é ele falando, tá? Quando ele deu por conta, ele estava totalmente frio, ele vivia em função do sítio, já não ia mais na igreja, ia na quarta-feira uma vez ou outra. Aí Deus despertou, ele falou, sabe de uma coisa? Vendeu o sítio, falou assim, quando eu quiser ir a um sítio, eu tenho amigos, eu alugo, mas eu não posso ter sítio. É o testemunho dele. Isso não quer dizer que ter sítio é pecado, ok? Não quer dizer que é errado, só que tem gente que não pode, não sabe administrar. E Deus vai te orientando, Deus vai te capacitando. Purificação. Nós estamos em Isaías 48, 10. Deus diz, eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Essa purificação é essencial para o nosso crescimento e maturidade espiritual. Não tem hora que parece que a gente está sendo peneirado? Não tem horas que parece que a gente está passando por aquele processo de purificação? Para quê? Para que possamos sair daquela situação de maneira diferente. Ser purificado, ser transformado. Você, eu e você precisamos de passar por situações para que na frente nós olhamos para trás e falamos assim, eu passei, eu venci. Tirou algo, igual eu te falei, eu tinha falta de perdão. Fui levado a determinada situação para conseguir perdoar. Eu ensinei aos outros, eu falei, mas eu não tomava uma frase que é antiga, não é minha, e que ela é muito forte. A falta de perdão é como se você tivesse um copo de veneno, esperando que o outro morresse. Eu já falei sobre isso, mas não servia para mim. Então, quando eu e você estamos passando por algo, tira uma experiência. Deus está querendo falar. Deserto, irmão. O que você, quando eu falo de deserto, qual é a primeira coisa que vem? Solidão, aridez, silêncio. Às vezes Deus precisa de silêncio para falar comigo e com você. Deus fala, mas nós não escutamos. Deus está falando, mas eu estou tão preocupado com uma coisa, preocupado com outra, que eu não escuto.
Eu ouço, mas eu não escuto, eu não internalizo. Eu vivi uma vez, fiquei numa igreja em tempo integral durante 6 anos. Eu fiquei mais de um ano sem ler a Bíblia. Aí você fala, mas como? Preparava estudo, tinha formação de obreiro, eu trabalhava igual um doido. Porque eu lia, eu fazia estudos, mas eu não lia a Bíblia para mim. Eu não parava, olhava o que queria falar aquilo comigo. Eu só tirava, eu usava o meu conhecimento. O que isso aqui está? Deixa eu ir lá nos originais. Deixa eu fazer isso aqui. Era uma coisa didática. Era uma coisa que eu chegava e fazia. Fazia estudos. Na hora de fazer das aulas, estava lá, tá, a apostila. Ah, mas você leu? Li. Eu lia. Só que a Bíblia, você precisa de ter tempo. Sentar, ler. O que o Senhor quer falar comigo? Internizar aquilo. Muitas vezes Deus está falando comigo e com você e nós não estamos escutando. Nós temos a tendência de achar que Deus só fala comigo quando Ele fala sim. Senhor, eu quero fazer. E Deus está falando, não, não faz. Não, não faz. Não escutei nada de Deus, até hoje Deus não me respondeu. Deus já respondeu, falou não. Mas eu não quero escutar o não. Eu quero escutar o sim. Algumas coisas acontecem, a gente não sabe por quê. O meu irmão conta, meu irmão mais velho, já tem bem tempo, ele estava atrasado para o trabalho, tinha um ônibus parado, ele saiu correndo igual um doido. Quando botou a mão, o ônibus saiu. Nossa, ele ficou no nervo, xingou. Mas, Senhor, por que o Senhor deixou? Eu vou chegar atrasado, vão me chamar a atenção. E no nervo, veio no próximo ônibus, entrou. Quando ele chega na frente, aquele ônibus estava batido. Só que na hora ele não entendeu. Na hora, Deus te dá um livramento e nós não sabemos. Nós ficamos invocados porque alguma coisa não deu certo naquele momento. Olha na frente. Quantas pessoas perderam voo e houve um acidente? Quantas coisas aconteceram na minha e na sua vida que naquele momento você ficou revoltado e daqui a pouco você diz, nossa, que livramento. Eu não tinha visto isso. Então, esse momento que eu e você estamos vivendo, tire uma lição. O que Deus está querendo falar? O que Deus está querendo nos ensinar? Vamos tirar uma lição. Ele nos purifica para algo melhor. Lapidar. Nós vamos ter valor. Tirar as impurezas para que realmente se tenha valor. Valor da perseverança. Isso é um versículo que todo mundo tem. Fala, Romanos 5, 3 e 4. E não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a esperança. Então Deus trabalha na sua paciência. Irmão, você já viu que essa geração de hoje quer tudo para ontem? Ninguém quer esperar nada? Entra numa empresa, já quer ser chefe amanhã. O salário nunca está bom. Eu quero ganhar como chefe. Mas por quê? Você entra na internet, joga lá Ctrl+C, Ctrl+V, você tira um estudo. Na minha época, quando você ia fazer um trabalho, você ia para a biblioteca, 4, 5, 6 livros, tirava um negócio de um negócio do outro, para conseguir fazer. Hoje, você joga o tema que você quer e já vem. Isso aconteceu no seminário.
eu estava dando aula no Cristo para as Nações, aí eu pedi um trabalho. Aí tinha um casal. Aí eles me deram o trabalho, só que eles achavam que eu não lia. Eu peguei, olhei, o que eles fizeram para tentar enganar? Estou falando de seminário, hein? O trabalho era o mesmo, só que mudaram a letra. Um colocou uma letra maior, outro colocou uma letra menor, fez uma tabulação diferente, mas o texto era o mesmo. Aí eu peguei, dei 0 para os dois e falei, ó, cada um faz um trabalho. E depois vocês me devolvem, porque eu leio. A facilidade hoje é muito grande. Você entra, você tem as notícias por real. Está acontecendo algo lá no Irã, você já está sabendo aqui. Aconteceu algo em São Paulo, você está acontecendo aqui. Você pega o celular, você liga e fala com alguém e vê aonde você quiser. É tudo muito fácil, é tudo muito rápido. E isso faz com que nós não tenhamos mais paciência de ver alguma coisa. Se nós plantamos um caroço de milho hoje, amanhã já tem a espiga? Existe um processo de germinação, de crescer, de dar a flor, de dar o sabugo, para depois, aí sim, tempo determinado, tempo de crescer, tempo para a gente saber. E quando Deus, irmão, te leva ou nos leva para o deserto, não é para ver sofrimento. Quando nós passamos para o deserto, é momento de aproximar, é o momento que Ele está perto de mim, perto de você, porque Ele sabe que ali eu já perdi as minhas forças. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, é só aridez, é calor, e Ele chega, meu filho, dependa de mim, escute que eu estou te orientando. Ah, eu quero comprar um carro, é hora de comprar o carro? É hora de comprar a casa? É hora de comprar isso? Ele vai te orientando, Ele vai te capacitando. Eu sou filho do rei, então por isso eu tenho o direito de ter isso? Tem, mas é a hora, é o momento. Deus está nesse negócio ou não? Então, Ele nos ensina, Ele nos capacita, mas Ele nos dirige. O que realmente é para fazer? Êxodo 13, 21. Diz: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa nuvem, para seguir pelo caminho, de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhasse. Andar na dependência de Deus requer ouvir e obedecer a sua voz, por meio da sua palavra, pois a palavra de Deus tem os ensinos certos para todas as áreas de nossas vidas. Eu quero saber sobre isso aqui. No Velho Testamento, irmão, quando você vê Deus falando, olha, povo de Israel, não casem com povo, com mulheres de outros povos. Por quê? Porque a tendência era aquelas mulheres levar aqueles homens a cultuar o Deus dela. Aqueles homens estavam ainda meio perdidos, era um contexto, você não podia. Então, tudo que Deus chega e fala assim, por quê? Tudo que Deus faz, eu vou entrar numa área aqui meio complicada, mas morre por aqui. É igual quando você ora por alguém e alguém cai. Tum, não está endemoniado, tá. Mas essa pessoa teve uma experiência com Deus? Ok. Ela foi arrebatada? Bom, teve uma experiência com Deus? Ela estava angustiada e ela voltou transformada? Ok. Agora caiu por cair? A cair no poder de Deus. Tá, mas aconteceu o quê? Tum. Só isso? Deus vai dar rasteira nos outros?
Tudo que Deus faz tem um porquê. Existe profeta hoje? Existe. Eu acredito, acredito. Mas já tive tanta profetada que vocês não querem saber. Deus, irmão, falou no passado, Ele fala no presente, Ele vai falar no futuro. Só que nós temos que entender que Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Nós não temos como formatar Deus. Se eu cair para frente é arrebatamento, se eu cair para trás eu estou endemoniado. Deus não tem receita de bolo. Tá? Cada um ele trata de um jeito, como eu falei para vocês. Eu não tenho problema com bebida nem em fumar. Mas tem gente que tem. Ele vai tratar comigo nessa área? Para quê? Aquelas pessoas que têm aquele problema, ele vai. Finalmente, o deserto é um lugar de revelação. Muitas vezes encontramos Deus de maneiras que nunca imaginamos. Êxodo 1 até o 5, é um texto grande. Moisés encontra Deus na sarça ardente, enquanto pastoreava as ovelhas no deserto. Essa experiência transformadora o chamou para uma missão incrível. Se eu falar com cada um aqui, qual é a sua experiência, como que Deus se manifestou? Cada um é de um jeito. Não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com alguém. Testemunho, irmão, é quando você dá, como eu dei aqui, falei sobre o que eu passei, não quer dizer que todo mundo vai passar por aquilo. Aquele momento, ou que aquela experiência, é que Deus, Ele está do meu e do seu lado, que Ele me acudiu naquele momento, e acode vocês também naquele momento de necessidade. Aí alguém quer viver a experiência do outro. Uma vez, quando eu estava morando em Belo Horizonte, o pastor Márcio da Lagoinha, ele fez um propósito de andar descalço. Irmão, que tinha de gente andando descalço. Foi um tal de gente lá indo para o hospital porque feriu o pé, pegou doença, um bocado de coisa. Mas eu estou fazendo. Era o propósito dele. Depois ele cismou de ficar barbudo. Era ele. A experiência é individual. A experiência é de cada um. Não é porque aconteceu com A, vai ter que acontecer comigo. A experiência é para me tirar a lição daquilo ali. Deus é poderoso, Deus continua curando, Deus te prospera, Deus te restaura. Mas o que eu passo? Vocês vão precisar de ficar 40 dias em coma, como eu? Não precisa para saber que Deus cura. Médico chegou para mim, você vai levar 6 meses para você voltar a andar. Eu andei com 15 dias. Mas tem gente que vai levar. Cada um é de um jeito. Eu ficava invocado quando eu cheguei a fazer hemodiálise. A médica chegou para mim, isso é para sempre. Eu falei, não é não, só por um tempo. E eu invocado. Você vai tomar insulina para sempre. Eu falei, eu não vou não. E não aceitava. Briguei com a mulher lá que na hora da hemodiálise eles davam um pão com café e leite. Aí eu fui numa médica e falei que eu comia pão. E a mulher ficou invocada. Que não pode, que ela não usou essa palavra, me parecia que eu estava mentindo. Por causa de um pão. Eu fiquei nervoso. Eu falei, dona, nem chamei ela de doutora. A senhora acha que eu vou mentir por causa de um pãozinho? Não voltei mais nela. O outro médico chegou e falou, o seu rim está morrendo. Tá bom, deixei morrer para você, no meu não, continua. Depois
como você teve Covid, a esse ponto, 2 anos depois você morre, tem 4. Então já tem 2 anos a mais. Mas foi eu. O que pode acontecer? Deus pode te curar? Pode. Deus pode te prosperar? Pode, mas é uma experiência sua. Tire uma lição. Quando Deus nos leva para o deserto, é porque Ele está com saudade de você. Vem cá, meu filho, se aproxima. Eu quero conversar contigo. Eu quero sentir a sua presença de novo. Vem cá. E nós, às vezes, Deus não me escuta. Tem uma não é anedota, é uma passagem que o pessoal conta muito. Diz que lá em Minas o pessoal tem muita represa, né? Aí uma cidade ia ser inundada. E o cara era apaixonado pela casa dele. E falou o seguinte: eu só vou sair da minha casa se um anjo vier me pegar. Aí ele pegou e falou o seguinte: se o anjo vier, eu vou. Bom, começou a abrir as comportas. Aí veio o camarada lá: fulano, as comportas vai ser aberta. Está na hora da gente ir. Eu só vou se um anjo vier me pegar. Tá bom. Passa-se um tempo, a água já está na cintura. Chega um cara de barco: fulano, a água está continuando, vai ou não vai? Eu só vou se Deus mandar um anjo me buscar. Bom, daqui a pouco a água está no pescoço dele. Chegou o barco, os bombeiros: fulano, não tem mais jeito não, eu só saio daqui se anjo vier. Tá bom. Moral da história: morreu afogado. Aí diz que ele chegou revoltado no céu: Senhor, o Senhor falou que tinha propósito na minha vida, que não sei o que lá, e aqui, morri. Aí Deus pergunta para ele: o que você me pediu? Se eu mandasse um anjo me pegar. Eu mandei 3, você não quis vir com nenhum. Ele queria um ser angelical com asas descendo do céu. Tem muitos anjos que você nem vê. Tem pessoas que são usadas por Deus no dia a dia, num direcionamento. Eu contei aqui, Deus usou um médico que nunca me conheceu, não conhecia a Dayana, para orientar ela para o que fazer na minha internação. E esse médico sumiu. Eu não conhecia, ela não conhecia. Foi um anjo? Foi. Foi alguém que Deus usou naquele momento. Estejamos sempre de ouvidos e olhos espirituais abertos, para que nós possamos enxergar muito além daquilo que se apresenta, escutar além daquela vozinha, daquela palavra que vem. Sejam totalmente dependentes de Deus, para Deus orientar, para Deus capacitar. Peça direção a Ele, que Ele te orienta. Deus não tem filho predileto que faz com um e não faz com o outro. Todos nós somos importantes para Deus. Todos nós temos valor. Para Deus não existe pastor, não existe diácono, não existe criança, pessoa que tem 10, 25, todos são importantes para Deus. Deus está de braços abertos para todos. O deserto, irmão, é lugar da gente aprender, tirar lição de como fazer ou de como não fazer. Você viu uma pessoa que está tendo uma atitude errada. Opa, o que você pode aprender com isso? A não fazer o que a pessoa está fazendo. Não é isso? Então vamos aprender, vamos tirar a lição. O que Deus quer é que nós estejamos sempre diante dEle. A jornada pode ser difícil, mas cada desafio traz consigo uma oportunidade de crescimento, aprendizado e conexão com Deus.
somos lembrados da importância da dependência de Deus, do crescimento, da purificação, da perseverança, da esperança e da revelação de Deus. Irmão, não fique invocado se você está passando por um deserto. O deserto é lugar da gente aprender. É o lugar da gente estar próximo de Deus. Vamos tirar uma lição. Vamos depender dEle. Vamos pedir direção dEle. Não fique invocado. Deus, Ele é didático. Se a gente não chegou ao... Quem já pulou numa piscina? Você só volta quando pisa no fundo. Você tem impulsão para voltar. Porque se você ainda não voltou, é porque ainda tem um pedacinho para descer. Mas saiba que Deus está na direção de tudo. Deus não perdeu o controle de nada. O mundo está confuso, está difícil, está complicado, mas Deus está no controle. Amém? Fábio?